pedido de quem? Olá, 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 boa tarde, eu sou Liliane Ventura e a gente começa mais um programa Gente que Fala pela Rádio Trianon 740 AM e também pela TV Web no site gentequefala.com.br. Basta acessar o ícone TV Êxito. Olha, para você que vai nos assistir aí, não fica assustado porque eu não aderi à moda Ronaldo Esper, né, que apresenta de óculos escuros, não. É porque eu fiz uma pequena cirurgia no olho. E aí eu tenho que fazer o programa, a luz me atrapalha um pouquinho. Eu tenho que fazer de óculos escuros, tá? Para você que ficou curioso, basta acessar a página lá, gentequefala.com.br e acessar o ícone TV Êxito. Também venha curtir a nossa página no facebook.com/programa Gente que Fala. E fique por dentro das notícias, além de conferir nossas edições anteriores. Por telefone, você participa também. 50 81 3782. 50 81 3782. Alguns dos assuntos que iremos tratar hoje, viu? Que hoje a Câmara Municipal de São Paulo vai definir lá como fazer para controlar a presença dos vereadores, porque a gente divulgou aqui, discutiu com você, você opinou, que alguns iam lá só no início, marcavam presença, outros nem iam, não é? E mesmo assim recebiam. Não é à toa que você via lá o plenário vazio. Também hoje vamos falar, que atitude linda, né? Porque a gente fala de coisas ruins, mas a gente fala de gestos nobres aqui também. Aquele casal, você soube? Não, vai saber em detalhes aqui. Eles acharam um saco de lixo recheado de dinheiro. Olha que bacana, R$20 mil. Agora o melhor veio depois. Entregaram à polícia, que por sua vez devolveram aos donos. Você vai saber em detalhes aqui conosco. Também hoje a polícia pode ter as guaritas aí com vidros à prova de bala. Olha que interessante, já que tem sido alvo, né, dos bandidos. Também vamos falar sobre a mudança do seguro-desemprego. Você vai saber já detalhes. E por aí vai, viu? Você fica aqui conosco e também com a minha querida amiga e ilustres convidados. Eu começo com ela, minha querida Mona Zen, membro do Conselho Estadual do Conselho Feminino. Tudo bem, Mona? Bom dia, tudo bem, você? Que bom tê-la sempre conosco, né? E você aqui pertinho da gente para debater esses assuntos. Os ouvintes que ficam felizes. Cada vez que você entra no ar, é coisa boa. Sempre em boa companhia aqui, ó. Não é diferente hoje, ó. O sócio fundador do Queiroz e Laude... Eu vou falar essa palavra. O sobrenome dele podia ser Júnior, mas ele veio com um sobrenome. Vocês conhecem bem o pai dele, que é o Dr. Milton Flávio, e ele está conosco aqui. Fala o seu sobrenome no ar. Lautenschläger. Lautenschläger. Isso. Falar assim é fácil. Vai ler. É um palavrão. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, Liane, por mais um convite. Também aqui conosco, olha, gente, o doutor Milton, ele é mestre, e eu não falei o seu currículo, que também é extenso, em Direito Civil e doutorando pela PUC aqui de São Paulo. O advogado Anderson Jamil Abraão, especialista em mediação de conflitos e pós-graduado em Direito Público. Como vai, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço aí a atenção. Espero contribuir aí para que nós tenhamos aí bons comentários no programa. Com certeza. Quem ouve aqui, assiste o Gente que Fala, aprende muito. O sempre secretário de Saúde, também dos Transportes, nosso querido amigo sociólogo Getúlio Hanashiro. Tudo bem, Getúlio? Tudo bem, Liliana. É um prazer estar aqui com você e, sobretudo, participando de uma mesa onde está a Mona, velha companheira, antiga companheira, na verdade, das batalhas aqui em São Paulo. E que, através dela, quero que transmita a Luísa Erondina o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigada, Getúlio. Também conosco vai já entrar com o seu habitual boletim, falando sobre a inauguração do escritório regional da cidade de Botucatu, da AFEPES, doutor Antônio Luiz Ribeiro Machado. Mas antes eu começo com essa aqui, que é polêmica, hein? A Câmara Municipal de São Paulo decide hoje quais alterações serão implementadas para aprimorar o controle de presença dos vereadores. A proposta principal relaciona a remuneração do parlamentar à sua permanência no plenário. Fica
livre do desconto de até R$ 465 na folha de pagamento aquele vereador que assinalar seu nome durante o processo de verificação da presença e não só no início da sessão. O que me causa espanto, e eu já falei, vou repetir aqui. Parece que não entende a responsabilidade, a importância da presença em plenário. Precisa mexer no bolso, igual a população comum, né? Que para usar o cinto de segurança precisou mexer no bolso. Para andar mais devagar, precisa mexer no bolso. Mona, seu comentário. Olha, o que é lamentável é que na hora do processo eleitoral, o primeiro tema que aparece nas discussões, dos comícios, dos plenários, das reuniões, é a ética na política. O trato da coisa pública com correção, com dignidade, com transparência. Então, eu vejo que esta questão não é uma questão de que vai colocar ponto ou não, é uma questão do fórum íntimo de cada pessoa, de como ela trata a coisa pública, de como ela trata a sua verdade perante os outros, não é? Então, veja, ele tem um discurso e uma outra prática. E eu gostei que isso aconteceu agora, porque eu acho que todos os eleitores da cidade de São Paulo devem conhecer o nome desses vereadores que não assinavam a presença e permitiam que outros assinassem. Então, a matéria do Estadão, eu não sei se eu posso falar Sim, aqui, pode. o Estadão trouxe o nome desses vereadores e quem votou nesses vereadores deve cobrar essa postura, no meu entender, que é um desserviço à política, à cidadania e à democracia nacional. Mas muitos argumentam assim, viu, meu querido Ranacheiro? A gente não pode ficar só em plenário. A gente tem que visitar as bases, tem que fazer outros exercícios de casa. Então, que defina lá uma forma de atuação, né? Que não deixe tão vazio o plenário. Não, esse argumento é uma falácia. Porque, falácia? na verdade, sim, porque, na verdade, você pode se dedicar às suas bases, mas, em primeiro lugar, você tem um compromisso com a Câmara Municipal. Mas, mais do que isso, é você fraudar. Porque, na realidade, se implantou até a presença eletrônica na tentativa de eliminar as fraudes, eliminar esses deslizes. Agora, o vereador chega e frauda através de uma outra pessoa a sua presença, para mim isso é de uma indignidade Crime, total. Né? Eu fui vereador, participei da Câmara Municipal de São Paulo, junto com a Luísa Erondina. Eu quero dizer a vocês que eu nunca vi isso. O que você podia até assistir um plenário relativamente vazio, mas normalmente o vereador ficava escutando do seu gabinete o discurso que seus colegas faziam. E a presença era muito clara na votação. Esse tipo de fraude eu nunca vi. Eu acho isso um absurdo, absolutamente inaceitável. E eu acho que nessa campanha eleitoral o eleitor deve solicitar realmente a cobrança desses vereadores ou dos candidatos aos vereadores em ter uma postura ética. Por exemplo, também não dá mais para aceitar o aumento de número de funcionários Mas precisa na Câmara ter. Municipal. Desculpa, Ranachiro. Precisa ter, nós estamos vendo, sobretudo agora nessa questão, Manazem, né? E também os demais que compõem a mesa aqui, o doutor Anderson Jamil e também o doutor Milton Flávio. Porque precisa de funcionário para fazer esse tipo de coisa aí, ó. Na ausência do vereador, fica ele lá, assinando, apertando o botão. Não, é para não isso. pode. A Monazem Eu deve se trabalhei na lembrar que na nossa época, quando eram 33 vereadores, eu acho que nós tínhamos no máximo 5 assessores, Perfeito. inclusive, quantos são? inclusive muitos concursados da Câmara mesmo. Hoje são 18. E 55 vereadores. Né? Muito bem, vamos ouvir o comentário também. Ele que é mediador de conflitos. Dá para mediar aqui, doutor Anderson Jamil Abrão? É complicado, né? A postura da... eu acho que nós temos 2 grandes erros. A postura do vereador, que sai com um discurso de ética, corroborando aí a Monazem que falou, que numa época de campanha se fala tanto de ética, se fala tanto de bons valores, e o da população que é omissa e não cobrar. Eu acho que o erro tem dos 2 lados. Tem do vereador que faz o que faz porque, abre aspas, o seu eleitor não cobra. Eu acho que a resposta do eleitor é via voto. Então, no momento que ele tem conhecimento por um veículo
como Estadão, como o próprio programa aqui pela discussão, não vote nesse vereador. O vereador é omisso? Não vote. O regresso às bases não são diárias as sessões. Então, há a oportunidade do vereador regressar às suas bases, fazer política externamente à Câmara e também estar presente às votações. Não é, por quê? As sessões não são todos os dias. O que se pede aqui é presença às sessões, não é presença à Câmara. Nós não estamos falando, desculpa até a colocação, numa frequência colegial, diária, onde eu vi se está na aula tal, na aula tal. Eu estou no assunto da terceira maior cidade do mundo. Isso. Eu estou preocupado com uma cidade da proporção de São Paulo, né? Talvez a engrenagem motriz da própria nação em termos de receita, de valores. Então nós temos importância que não é simplesmente preocupar com dar nome à rua, né? Valores muito maiores que são lidados nessa situação. Então o vereador, ele faz o que faz porque do outro lado ele não sente que a sua população vai se alterar. Então é essa população também que a gente tem que chamar a atenção e falar, gente, não vote. Não vou aqui citar nomes de A ou B, mas acompanhe. Quem foi seu vereador? Se perguntar para a maior parte da população, ninguém se recorda em quem votou, seja para vereador, seja para deputado. Quiçá alguns recordam aí os cargos do executivo, mas no legislativo não. E a importância do legislativo é gigantesca. É gigantesca. Mas olha, a obrigação poucos sabem, né? O dever, a obrigação. Mas os direitos eles querem todos. Olha aqui, ó, a Justiça, gente, negou o pedido de 15 funcionários públicos da cidade de São Paulo que queriam seus nomes e salários fossem retirados do site da Prefeitura. Lembra daquele site de transparência? Eles também pediam indenização de R$10 mil por danos morais e o que também foi negado. A Prefeitura informa que a divulgação dessas informações tem como objetivo a transparência dos gastos públicos. Esse é assunto que chama a atenção de todos nós e que a gente fala aqui amplamente, porque você, ouvinte da Rádio Trianon, sobretudo o programa Gente que Fala, é que fala mesmo, pode se indignar com as coisas erradas. E para participar, 5081-3782, 5081-3782. Vamos ouvir agora também o doutor Milton Flávio. Bom, com relação a essa questão da frequência, eu concordo com a opinião de todos da bancada. Eu queria acrescentar só que, ao meu ver, e eu tenho essa impressão, por conta até de uma experiência particular, né, eu vivi a política na minha casa desde muito cedo, que o grande problema é a origem da eleição, efetivamente, né? Nós temos no Brasil um sistema eleitoral que privilegia o poderio econômico, leva pessoas a se candidatarem única e exclusivamente por conta do valor, efetivamente, dos negócios que esse mandato pode gerar, com uma série de compromissos alheios ao trabalho dele como legislador, e o que leva ele a ficar muito tempo fora da atividade parlamentar para cumprir com esses outros compromissos. Então, acho que um grande debate deveria ser feito para a modificação do sistema eleitoral brasileiro, privilegiando o voto distrital misto. Acho fundamental. Se não começar por aí, isso isso tudo que a gente fala do problema do legislativo e que não fica só na questão da frequência, mas da própria qualidade do legislativo, que é muito baixa, das pessoas que são eleitas. Isso é por conta mesmo do sistema eleitoral brasileiro. Acho que o fundamento, acho que a origem do problema é a forma ainda eleitoral no Brasil, que deveria ser modificada imediatamente para um voto distrital misto. Mas tem gente do bem, tem gente séria, gente. Olha aqui, ó. Após achar um saco abandonado com cerca de R$20 mil próximo a um ponto de ônibus na Radial Leste, que fica no Tatuapé, um casal de moradores de rua entregou o dinheiro à polícia. Quantia havia sido roubada em um restaurante próximo ao local. Depois de servirem um jantar especial ao casal, os donos do restaurante japonês ofereceram emprego para eles. Eu faria o mesmo. Maior prova disso. Lógico. De seriedade, de responsabilidade. Você vê como o povo de brasileiro é honestidade. digno, como o povo brasileiro é honesto, é trabalhador. Portanto, como nós estávamos discutindo anteriormente, quem está na vida pública tem a obrigação básica de
representar o povo de uma forma transparente, com uma forma educativa, entendeu? Isto que aconteceu na Câmara Municipal não pode acontecer, porque é um desserviço. Olha que bonito, uma pessoa humilde, sofredora, e teve esse gesto, porque é a postura do povo brasileiro. Então, é só aplaudir. Pessoas como essa devem ser aplaudidas em pé. A gente fala assim, quem está lá é a representação do povo. Eu não me sinto representado quando eu vejo essas palhaçadas. Nem de jeito nenhum. Não. Eu acho que quem frauda uma coisa como esta... Não devolveria nem R$100, quanto Pois, mais 20 nós mil reais. temos que tomar Vamos muito lá, doutor Anderson Jamil. Olha, começar pela palavra louvável talvez seja pouco. O respeito é a consciência de isso não é meu, eu não mexo. O que a família fez, os donos do restaurante, pelo visto é um restaurante familiar, pelo que eu vi hoje, o que eles estão se propondo a fazer é um ato muito digno. Eu acho que seria legal que a gente tivesse um acompanhamento disso daqui a mais ou menos um ano, para ver a condição que esse casal está, a melhoria de vida deles, e isso ser um exemplo a todo ponto estímulo, ressaltado, né? Como a dignidade que foi tida. Só fazer um comentário para pegar um gancho no que o Dr. Milton falou. Eu tenho uma opinião que talvez até complemente, ele pode até discordar disso, sobre financiamento público de campanha. Espaço público para a campanha. Então, o Estado participar um pouco mais da campanha de forma igualitária. Não adianta eu dar meia hora para um candidato, lógico que meia hora foi um exagero aqui, mas dar meia hora para um candidato e 15 segundos para outro. Eu acho que a gente tem que dar espaço igual para que a população não veja um produto de marketing, mas sim reais ideias, reais condições. Muito bem, vamos ouvir então meu querido Hanashiro. Olha, o exemplo deste casal realmente nos mostra que a pobreza não é sinônimo de delinquência nem de criminalidade. Quer dizer, e que também a ética e a moral não é privilégio de classes sociais. Quer dizer, todos nós podemos ter uma ética, uma moral, uma postura, uma educação, independentemente de onde nos situamos do ponto de vista da estrutura social. De modo que o que é importante realmente nesse caso, como exemplo, é que cada vez mais a questão da educação se torna imprescindível, porque a educação é realmente a valoração da ética, da moral, da cultura. Exemplos dessa natureza realmente fazem parte de todo um processo educativo. E o país, se quiser sair desse processo, o que acontece hoje na Câmara Municipal, o que acontece na Câmara Federal, o que reproduz a questão do Carlinhos Cachoeira, tudo isso, a meu ver, parte da educação que nós realmente deixamos muito a desejar nos últimos tempos. Se nós quisermos realmente nos transformar num grande país, numa grande nação, temos que investir muito na educação. Com certeza. Aliás, nós temos que investir, vamos ouvir já o doutor Milton Flávio, mas você vai saber novidades aí na proteção do policial. Esse sim que devemos investir pesado, porque está na linha de frente nessa guerra aí com relação à nossa segurança pública. Pois não, doutor Milton Flávio? Eu concordo com o doutor Getúlio. Acho que o problema fundamental no Brasil é a educação, efetivamente. Acho que a atitude desses dois moradores de rua é uma atitude a ser aplaudida, sem dúvida nenhuma, mas que deveria ser a regra e não uma exceção a ponto de ser debatida em todos os meios de comunicação hoje. Esse é um dos assuntos mais debatidos. Se a gente estivesse aqui no Japão, provavelmente esse assunto ia passar absolutamente despercebido, porque isso é absolutamente comum na cultura oriental. Infelizmente, a gente tem ainda um país que é muito pouco preparado no aspecto educacional e que isso a gente eleva a uma condição de exceção quando devia ser efetivamente a regra. Então, eu concordo plenamente com o Dr. Getúlio. Acho que investimento em educação seria a única forma, ao longo de muito tempo, para a gente começar a mudar a cultura mesmo do país como um todo. Você sabe o que é perder um passaporte? Sim. Um amigo meu foi para os Estados Unidos, foi abastecer, porque lá você abastece o próprio carro, ele foi abastecer, botou a carteira dele em cima, no primeiro dia de viagem, em cima do automóvel. Saiu, quando se deu por si, estava sem a carteira. Voltou ao posto, foi uma delegacia mais próxima, chegando lá, a carteira já estava lá.
Que delícia, né? Isso é bom demais. Vamos lá, olha aí. Até setembro deste ano, a Polícia Militar promete instalar vidros à prova de bala em todas as bases fixas do estado de São Paulo. A proteção será colocada em 1.800 unidades da capital e do interior. O reforço é mais uma medida adotada após a série de ataques a bases e policiais militares aí. Vamos ouvir o doutor Milton Flávio. Estamos em guerra? Qual a sua opinião? Eu acho que estamos quase lá, né? Esse tipo de providência, ter que colocar vidros blindados para proteção da própria polícia, é algo absolutamente fora do normal, né? Como que a polícia precisa ser protegida dessa forma? E acho que precisa, não é que eu sou contra, não. Infelizmente, no atual estágio que as coisas caminham, de fato, eu acho que o policial tem que ser protegido, sim, né? Ele está exposto a uma situação de risco hoje na cidade de São Paulo, evidente, né? As mortes estão aí para não desmentir. Então, eu acho que eles devem ser protegidos, sim, mas acho que é outra aberração, né? Assim, a polícia presa dentro do seu próprio quartel, entre aspas. Muito Então, bem, Mona Zen. Olha, eu acho que essa notícia é uma notícia... Eu não gosto dessa notícia, porque eu acho que a polícia tem que trabalhar com a inteligência e a polícia precisa estar atacando quem vai atacar a polícia, quem vai atacar a gente. Quando ataca a polícia, está atacando a sociedade civil do nosso estado, da nossa cidade. Portanto, eu acho que precisa atuar na prevenção para que nós não fiquemos refém desta bandidagem que está atacando as bases da polícia no nosso estado. Doutor Anderson. Minha visão é de que a proteção do policial é importante. O colete à prova de balas, o bom armamento, o bom fardamento, por que não o vidro blindado, é quase que um EPI para o policial. Mas o que a gente tem que observar é que o trabalho precisa ter inteligência. O policial não tem que esperar ser atacado, a polícia não tem que esperar. Né? Nós temos duas polícias, uma preventiva e outra para atuar na repressão. Né? Então, essas duas polícias deveriam atuar com mais união, atuar dentro de parâmetros a evitar mais o crime. Em que pese a distinção das funções aqui, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas eu acho que a palavra inteligência tem que surgir. A gente vê o trabalho hoje da Polícia Federal surtir um grande efeito exatamente por um setor de inteligência. E eu quero fazer um paralelo aqui, que hoje nós estamos trabalhando com a visão do do vidro blindado, do vidro à prova de balas, mas não são para armamentos produzidos no Brasil. A grande preocupação é como esses armamentos entram. Então a gente tem que pensar, não tratar os efeitos. Eu acho que o vidro blindado na guarita, volto a dizer, é importante, mas ele é um efeito, ele não é uma causa. A causa no Brasil não se fabrica Kalashnikov, no Brasil não se fabrica Sig Sauer. Que é isso aí que você está xingando a mim? São armamentos de grosso calibre, armamento de guerra, utilizado pelo crime. O Kalashnikov é o famoso AK-47, né? O Sig Sauer, um fuzil, se eu não me engano, sueco, que chega a disparar a 1.200 metros de distância, e isso está na mão da bandidagem. Só que nenhuma dessas, abre aspas, empresas tem fábrica no Brasil. Então isso entra porque o Estado falha. O Estado falha, né, no ingresso. E o Estado falha uma segunda vez, pegando o gancho tanto do Dr. Milton quanto... todos falaram a questão da educação. Porque se o Estado fosse presente, a primeira presença do Estado é na educação. Se o Estado é presente na educação, a pessoa não cai para a criminalidade, ele não verga para esse lado. Ô, Radachiro, eu deixei você por último de propósito, porque eu vou entrar na área da sociologia. Pois porque, Liliane. Deixa eu só fazer uma pergunta assim. A cada vez mais eu ouço pessoas que passam por aqui, que foram secretários de segurança pública, gestores, que falam assim, sempre vai haver crime, sobretudo numa cidade com o tamanho que nós temos, com as diferenças que nós temos. Aí nós avançamos, tivemos um governo, quer você goste ou não, que proporcionou as bolsas aí, assistencialismo, e vamos discutindo. Ao meu ver, parece que piorou tudo, não melhorou. As pessoas não matam, roubam mais, porque precisam comer.
não é? Ou porque precisa do tênis. Elas têm o tênis e elas querem muito mais. Como sociólogo, como é que você avalia isso? Pois é, primeiro, essa notícia para mim é depressiva. Não é? Significa um pouco que a criminalidade está avançando e que nós estamos numa posição defensiva, sobretudo o Estado. Não é? E, sobretudo, toda a nossa estrutura de defesa da segurança pública, a polícia militar, polícia civil, toda essa estrutura. Essa questão da blindagem deve fazer parte normal de toda uma estrutura que o policial deve ter, como capacete, como colete, etc. Agora, realmente, eu pergunto se da mesma maneira que se está investindo nessa estrutura de defesa, está se investindo na questão da inteligência, está se investindo realmente no aperfeiçoamento do próprio policial, porque a sensação que se passa para a população que se está transmitindo aos policiais o seguinte: olha, fique na defensiva que a criminalidade está avançando e vem aí forte. Quando eu gostaria que a resposta fosse diferente. Não é? Não que fique na ofensiva, mas dizer, olha, o interesse do policiamento é defender a população. Quanto mais ostensivo vocês forem, quanto mais presente vocês forem, mais sentimento de segurança a população vai ter, tá certo? Junto com toda a inteligência. Eu vejo que é nessa situação defensiva da blindagem, é na questão do arrastão dos restaurantes, Deixa eu dar uma é na notícia triste aqui, ó. na comunicação que se dá, Sabe o dizendo, sujinho? olha, a população não deve se defender. Quer dizer, eu sei que não deve, mas não deve ficar fazendo apologia disso, porque senão a bandidagem toma conta mesmo, se sente fortalecida. Sujinho ali da Consolação, gente. Esse restaurante tradicionalíssimo em São Paulo, Conhecido como... assaltado essa madrugada. Impressionante. Nossa, O Sujinho que com tanta fica 24 horas aberto, que é uma... que tem lá, é o melhor repolho que eu já comi na minha vida, do Sujinho. E aí, mais um restaurante renomado, ponto turístico de São Paulo, que não afasta o cliente? Claro que E traz afasta. um trauma, hein? E só um Tem detalhe, gente que ali tá está com trauma 200 disso. metros da corregedoria de polícia. 200 metros da corregedoria. 200, 300 metros, não mais que isso. Porque o Sujinho tá lá no Alto da Consolação, saindo da Paulista, tá o prédio da corregedoria de polícia Na civil. esquina com a Paulista, quase com a Consolação. Agora, tem um dado, eu acho que muito importante, Getúlio, que você levantou. A participação da sociedade civil. Eu acho que nós temos que romper com o silêncio. Eu acho que nós temos um papel de auxiliar a polícia, porque nós estamos lá no bairro, nós estamos na comunidade, percebemos os sinais. Mona, desculpa, eu vou argumentar com você agora. Todo mundo sabe onde tem tráfico de droga, todo mundo sabe onde tem bandido, tá dentro da cadeia eles estão mandando aqui fora, todo mundo sabe onde está tudo. O que não pode é a nossa lei ser mãe. Mas não adianta A mãe protege, não, porque você tem que esperar, porque você tem que fazer, que você tem que acontecer. Não, nós estamos em guerra. Entre morrer um bandido, morrer um pai de família, que morra o bandido. Sim, mas eu acho que não adianta só saber, nós temos que saber e agir. Cada um tem que ter uma atitude. Eu acho que você colabora, você que está numa vila, percebeu que tem uma pessoa que está lá, que está investigando, porque o assalto não dá na hora, ele investiga, ele vê as possibilidades. Percebeu? Liga para a polícia, dá a sua colaboração. Eu acho que assim muda. Você veja, nós falamos do Japão. Japão e China. A grande força é a sociedade civil. Ela não se cala, ela não se curva mediante a violência. Ela tem comportamento... Japão e China, a população está desarmada? Eu já não sei Não tá. se... Eu acho que o Getúlio pode... Mas a polícia é eficaz, é eficiente. E, mais do que isso, a própria sociedade colabora no sentido de denunciar, de prestar realmente ajuda à própria polícia. E aí eu vou com um dado que eu acho que é importante. Nós temos que vencer um preconceito de que a pobreza gera criminalidade, em primeiro lugar. Hoje a criminalidade, sobretudo em São Paulo, está associada a um nível de organização mais refinado. Profissional, virou profissão. Nós estamos sob a égide do tráfico de droga, essa coisa toda, que requer um tipo de violência um pouco mais refinada, mais apurada. E, portanto, nós temos que exigir do policiamento algo melhor.
algo no sentido de preparo, algo que leve, inclusive, à participação da própria sociedade. Quer dizer, a sociedade tem que se engajar também nesse processo. Agora, vai se engajar quando ela tiver certeza de que a polícia vai dar proteção adequada. Exatamente. Esse é o grande drama de nós hoje, é que nós sentimos vulneráveis. Não é? Nós não sentimos realmente com a tranquilidade suficiente para poder até mesmo auxiliar a própria polícia. Eu acho que uma colocação importante de se fazer é que o valor da palavra do policial deveria ser maior. O policial deveria ter um negócio que alguns servidores públicos têm, que chama fé pública. A palavra do policial deveria ter um valor muito grande na hora Doutor, conta para nós aí, de um depoimento. Quando um policial é morto, se o bandido, ao ser julgado, ele recebe uma punição maior por se tratar de um policial? Não. Ué, vai começar por aí. Recebe a mesma punição de um cidadão que mata outro cidadão. Além dessa questão dentro do meio criminal, o bandido que mata um policial, ele é enaltecido. Exatamente. Né? E tudo outra, errado. O policial num depoimento, o valor do depoimento de um policial, ele deveria ter um ponto mais forte. A própria lei deveria observar desse jeito. Por quê? O policial da voz de prisão, o policial que identificou. Eu tinha um professor na especialização em direito público que falava que a coisa mais difícil do mundo era julgar o policial, porque ele falava: como eu vou julgar um indivíduo que está na berlinda de uma situação e eu do meu gabinete não estou, que eu não experimento. Eu não estou na ponta de uma relação, a relação onde o Estado tem que ser forte, tem que ser efetivo, tem que ser presente. Eu acho que existem dois pontos. Eu não gosto da palavra cidadão de bem e criminoso. Eu acho que o Estado tem que ser forte para todo mundo. Por quê? Porque a pessoa que trabalha, que é honesta, ela não vai ter receio da polícia. Eu não tenho receio se eu sou parado. Eu até aplaudo. Eu vou parar num comando, como essa semana circulando, algumas situações de ter comando na cidade, acendo a luz de cortesia do veículo, baixo a janela. Eu acho que o cidadão tem que dar a parcela. É o telefonema, é o baixar a janela, é o cooperar com a polícia. E não simplesmente eu falar: cadê o Estado? É a minha atuação. E essa teoria também, Hanashiro, de que é proporcional ao tamanho de uma população as coisas que acontecem? Olha, mas pode até ser, mas aqui em São Paulo essa proporção é desproporcional, ou seja, a criminalidade está muito maior do que a atuação no sentido de garantir a segurança da população. Muito bem, olha aí. A partir de hoje, os trabalhadores que solicitarem pela terceira vez em 10 anos o seguro-desemprego no estado de São Paulo terão que fazer um curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional para receber o benefício. A modificação faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego. Vem boa hora, vamos saber do Dr. Milton Flávio. Eu acho que sim, acho que está virando tradição agora também as pessoas se desligarem das empresas, usufruírem do seguro-desemprego, circularem pelo mercado de novo, pedirem demissão, fazerem uso do seguro-desemprego e assim por diante, e como uma forma, efetivamente, de tentar usufruir desse benefício repetidas vezes, sem a necessidade de trabalhar efetivamente junto à empresa. Isso acontece muito, em especial, nos setores onde se paga menos, onde o seguro-desemprego é uma quantia efetivamente importante para aquela família, possibilita a ele, inclusive, que durante esse período ele faça um trabalho informal. Então, eu acho que essa medida é uma medida útil. Eu sou favorável, eu acho que é uma boa iniciativa, sim. Mona? Eu também acho que tudo que o Estado é benefício tem que estar sempre agregado com a questão da formação, sempre agregado com a qualificação. Isso é fundamental. Eu acho que todos esses benefícios têm que estar sempre Bolsa Família. O filho tem que estar na educação, a mãe tem que estar numa capacitação. Eu acho que essa vinculação é extremamente importante. Hanashiro? Eu acho extremamente importante realmente esse programa, porque é preciso a gente não cair no exemplo da Espanha.
Não é? A Espanha, por exemplo, dá seguro-desemprego que é válido por 2 anos e a pessoa pode se negar a não aceitar o emprego ofertado, entendeu? Ele pode dizer, não é compatível com a minha formação, ou não é compatível com o que eu fazia antes, alguma coisa desse tipo, e prorrogar o seu seguro-desemprego. Ou seja, hoje nós vivenciamos uma crise na Previdência e toda a questão da Seguridade Social na Espanha e nos países europeus exatamente por isso. Então, é preciso que a gente tenha clareza para não cair na mesma armadilha que os países europeus, sobretudo, caíram em termos da Seguridade Social. É preciso criar esses mecanismos. Indiscutivelmente, você fazer com que a pessoa requalifique é a contrapartida para o que o Estado acaba colocando nele num período de desemprego. Doutor Milton? Então, eu concordo exatamente com isso. Acho que é uma medida que vai fazer com que... Acho que até poderia ser mais rigorosa. Acho que não precisaria esperar 3 vezes. Poderia ter sido, inclusive, ser antes dos 3 meses. Né? Mas acho que favorece a qualificação dos trabalhadores. O Brasil hoje vive ainda num período onde a busca por emprego hoje está muito facilitada. A economia, em especial a área de serviços, está muito aquecida. Então, acho que tudo que vier a trazer benefício de qualificação para o nosso trabalhador, que é muito desqualificado ainda, a mão de obra no Brasil é muito pobre no aspecto técnico. Acho que tudo que vier a estimular essa medida, eu sou amplamente favorável. Doutor Anderson? Bom, acrescentar qualquer coisa é muito difícil, porque acho que foi dito praticamente tudo, mas eu faria uma colocação, que nós transformássemos qualquer benefício do Estado numa via de 2 mãos. Da mesma forma que está sendo feito aqui com o seguro-desemprego, que fosse feito com o Bolsa Família, que fosse feito com os outros auxílios, né, que não fosse simplesmente dar, mas também receber. Então, para que a pessoa receba, você qualifica, você prepara, você torna essa mão de obra. E eu acho que muitas vezes o cidadão de bem, ele também não quer só o ganho. O cidadão não espera exclusivamente ganhar. Ele espera melhorar com aquilo. Então, o que é o melhorar? É o qualificar. Voltamos no ponto inicial, educação. Muito bem, olha aí, gente, eu vou conversar agora com ele, que é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a AFEPESP, doutor Antônio Luiz Ribeiro Machado. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Antônio. Tudo bem, Liliane Ventura, meus cumprimentos a você, aos debatedores do Gente que Fala e aos prezados ouvintes. Nós temos novidades aí para os sócios, porque a AFEPESP, claro, sempre busca ampliar seus serviços e atender aos seus associados, não é isso, doutor Antônio? E quais são as novidades? É uma boa novidade, Liliana. É que a associação inaugurou, no dia 29 de junho, sua nova regional em Botucatu. Botucatu é a cidade conhecida pelos seus bons ares e boas escolas e boas indústrias. E recebe a 21ª unidade do interior da nossa FEPESP. Essa medida atende uma antiga reivindicação de nossos associados de Botucatu e da região, que abrange 29 municípios. Doutor Antônio, como ocorreu a cerimônia de inauguração da nova regional, hein? A Liliane foi realizada na própria regional. A cerimônia contou com a presença de membros da diretoria, dos nossos conselhos deliberativo e fiscal e de autoridades locais. E para brilhantar ainda mais o ocorrido, com a presença de associados, foi realizada uma solenidade no Teatro Municipal chamado Camilo Fernandes de Nucci, com a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal e do Projeto Guri. Ô, doutor Antônio, esse projeto. O espaço é alugado pela associação? Eliane, a nova instalação da FEPESP veio de um acordo celebrado com a Prefeitura de Botucatu, que doou um terreno para a associação de 3.300 metros quadrados. A área deu lugar a uma edificação da nova regional da associação, e essa edificação foi feita pela associação. Então é mais um patrimônio da nossa associação.
Doutor Antônio, quais são as vantagens desta regional por ter sido construída em terreno próprio, hein? Por ser a primeira com construção própria, a unidade ganhou estrutura com modelo padrão. Será um verdadeiro centro de convivência. Terá um polo da nossa escola FEPESP e completa infraestrutura para atividades esportivas e de lazer para os associados. Além disso, a cidade de Botucatu é conhecida pela sua força educacional, que poderá trazer grandes recursos e resultados para a nossa escola FEPESP, com parcerias benéficas para os nossos associados da região. E qual será a demanda de atendimento, hein, doutor Antônio? Liliane, a unidade atenderá, eu já disse, 29 municípios e mais aquele de Botucatu, numa região que visa atender aproximadamente 15 mil servidores públicos. Uma das metas dessa nova medida é dobrar o quadro de associados da região nesses próximos 2 anos. Doutor Antônio, quais são os planos de crescimento da associação para o segundo semestre de 2002? Trabalhando sempre visando o crescimento e melhor atendimento dos nossos associados, Liliane, a FEPESP continuará expandindo seus serviços para as demais regiões do interior do estado. Entre esses serviços eu destaco Itanhaém, que receberá um novo hotel, com previsão para o início das atividades já para outubro. E também Rio Preto, que terá a nova regional inaugurada no próximo mês de agosto, né? Tá certo, eu quero aqui agradecer a participação do presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, doutor Antônio Luiz Ribeiro Machado. Quer se profissionalizar? Então, escuta essa, hein? O governo do estado de São Paulo criou o Via Rápida Emprego. São mais de 150 cursos profissionalizantes em várias áreas. Em até 3 meses, você aprende aí uma profissão. Tem curso de eletricista, garçom, jardineiro, soldador, pedreiro e muito mais. Tudo, gente, de graça. Portanto, consulte a lista completa de cursos e faça, então, a sua inscrição pelo site www.viarapida.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo, grandes ideias, compromisso com você. Muito bem, vamos à hora do ouvinte. E eu quero lembrar, né, para você que está chegando agora, conosco pela Rádio Trianon 740 AM e que está comigo também pela TV Web, no gentequefala.com.br, indo lá no ícone TV Êxito, que você pode nos ver e ouvir ao vivo. Para quem está me assistindo, está achando uma coisa curiosa. Eu estou apresentando de óculos escuros. Esqueceu? Está muito sol aí, Liliane? Não, é porque eu fiz uma pequena cirurgia nos olhos e aí eu tenho com proteção a lente dos óculos, tá? Muito bem, hora do ouvinte, o Oscar da Lapa. Mona, qual foi o legado da administração da prefeita Erundina? Lembrando que ela foi processada por improbidade administrativa. Bom, o legado da ex-prefeita, primeira mulher eleita democraticamente na cidade de São Paulo, em 89, foi a inversão de prioridades. Né, levar 6 hospitais para as áreas públicas de São Paulo sem um leito público hospitalar. Também a forma da gestão, com transparência, participação e ética, não é? Então, esta é a forma que a ex-prefeita de São Paulo administrou a cidade de São Paulo. Esse foi o grande legado, que até hoje inspira muitas e muitas administrações no nosso país. Arlete, do bairro do Bexiga, para o nosso querido Getúlio Hanashiro. O Serviço Público de Saúde da cidade de São Paulo atende melhor hoje do que no tempo do PAS? Eu acredito que não. Pelo menos na avaliação feita logo depois que eu até deixei a secretaria, o PAS representou uma aceitação muito grande por parte do público, uma avaliação muito grande. E hoje a questão da saúde em São Paulo está sendo questionada e sendo prioritária do ponto de vista da reivindicação da população. Muito bem, o Jaime do Jardim Bom Filhole. Doutor Anderson, em que medida a chamada delação premiada
está ajudando aí nos processos de desvio de dinheiro público, hein? Olha, eu não teria esse índice no sentido de números, eu não teria como falar para responder para o Jaime. Agora, a gente pode até se propor a pesquisar e está dando uma resposta a isso. Agora, eu acho que a delação premiada, ela tem ela é uma figura que, no direito brasileiro, eu ainda acho que ela é estranha. Ela deveria proteger a pessoa, ou pelo menos reduzir a pena daquele que denuncia, mas eu acho que isso não está muito eficaz. A gente vê em casos como, por exemplo, atualmente a CPI do Cachoeira, vou cair no lugar comum e vou falar, né, que a gente vê a maioria das pessoas irem à CPI e até acho que os deputados estão agindo de uma forma correta. Eu venho com habeas corpus, eu venho aqui, me nego a falar, então, olha, tudo bem, você vai se negar a falar, a gente já encerra seu testemunho aqui. E não fica repetindo. Eu acho que a delação premiada é uma conduta que deveria, algo que, um instituto no direito que deveria ser melhor trabalhado. Sim, mas nesse caso, ele vai lá, não diz nada, ele está tendo benefício da delação premiada? Não. Ele para que ocorra a delação premiada, ele tem que dar alguma informação relevante, essa informação tem que ser útil, ela tem que ser válida para que haja realmente a punição aí ao serviço público. Eu acho que há muito mais que a delação premiada, eu acho que tem que ser o papel da população cobrando. Não, mas a delação premiada me ajuda a entender um pouquinho melhor. Quando eu denuncio, quando eu entrego, quando eu faço o papel do dedo duro lá, na verdade eu estou sendo beneficiado da redução da minha pena, é isso? Sim. Isso chega a quê? 30%, 40%, 50% da redução dessa pena? Depende muito da relevância da informação, mas pode dar mais ou menos um terço aí, por volta de um terço. Eu não lembro exatamente quanto a lei menciona na legislação que trata a respeito. Se eu não estou enganado, é um terço. Mas eu acho que a delação premiada, ela tem que ser melhor trabalhada, um instituto para ser reforçado, né? Para lei de proteção à testemunha, vários outros fatores, vários institutos juntos. Como nós fizemos, como foi feito no direito, por exemplo, com a Lei Maria da Penha. Ela é uma lei que eu acho que do ponto de vista social fabulosa, né? Em que sentido? Ela agrega várias coisas que já tinham em outras leis, em proteção da mulher que sofre violência doméstica, ou melhor, em proteção do ser humano. Hoje a gente não pode falar mais que só a mulher, porque na relação homoafetiva ela entra, e em demais relações. Então a mesma coisa da delação premiada. O delator tem que ser protegido pelo Estado, o Estado tem que garantir que ele não terá a sua família ameaçada, alteração de identidade, como nós temos em outros países, e aí você reforça esse instituto. Muito bem. Aqui conosco também Luiz Fernando, ele que fala da Vila Albertina. Doutor Milton, o senhor tem informação se o seu pai irá ser candidato a vereador na próxima eleição em Botucatu, em São Paulo? Desculpa. Não, a informação que eu tenho é que ele não será candidato, ele não vai ser candidato a nenhum cargo eletivo nessas eleições. O Hélio do Sumaré. Mona, quais foram os motivos para que a dona Erundina, né, Luísa Erundina, tenha saído lá do PT e ido para o PSB, atual partido dela, hein? Olha, foram muitas questões, né? Porém, houve uma divergência naquele momento e aí ela diz sempre que ela saiu de uma casa, mas na mesma rua, que é a Rua do Socialismo. O Cícero Duarte, do Itapevi, pergunta assim, ó, estou muito triste porque a Câmara Municipal aqui de Itapevi não está aprovando a medida que obriga a alimentação aos pacientes de UTI. Ele pede aí para acordar Itapevi. Eu já vi um negócio desse? Não, é demais, né? Hã? É a questão... Parabéns, tem que levar comida de casa para dar para o paciente do UTI, onde a higienização existe um cuidado maior em contaminação. Que loucura. Tem que ligar para a ouvidoria desse hospital, denunciar. Hoje tem o Estatuto do Idoso, não é? O parente tem que ser alimentado no período que ele está no hospital. Isso, quando ele acompanha o idoso, tem que denunciar. Liga para a ouvidoria da Secretaria do Estado também. E parabéns a esse ouvinte que teve essa coragem de denunciar para nós o UTI, que é onde você requer maior atenção ao paciente.
está passando uma situação como Que, essa. na verdade, não precisa nem de lei para provar isso, não é? Para obrigar o hospital a fornecer alimentação. Isso é obrigação, faz parte inerente da proteção à pessoa que busca a saúde. É Pelo assustador. amor de Deus. Olha aí. O nocaute brasileiro. Quem ficou acordado aqui até 3h30 da manhã? Foi de madrugada, hein, Ana Shiro? Eu não consegui cochilar lá. Só no outro dia que eu comemorei vendo nos sites, né? O nocaute brasileiro de Anderson Silva sobre Chael Sonnen no segundo round, na luta deste último sábado, está sendo colocado em dúvida, gente. O técnico de Sonnen está acusando o Anderson Silva de jogo sujo. Sabe por quê? Porque ele agarrou o calção lá do adversário e por passar vaselina no corpo e atingir o oponente caído com uma joelhada. Essa é a segunda vitória de Anderson sobre Sonnen. Será dor de cotovelo, meus queridos componentes aqui da nossa banca? Você assistiu, Milton Flávio? Eu assisti. O que você achou lá? Eu acho que na verdade, eu não tenho conhecimento técnico para dizer se de fato as irregularidades existiram. Mas o que eu acho é que me parece realmente dor de cotovelo, né? Essas eventuais transgressões, se existiram durante a luta, deveriam ser repreendidas pelo próprio árbitro. Se não foi, é algo que passou. Isso é comum em luta de toda a espécie. Então, se há algum tipo de ação ali que deveria ter sido restringida de alguma maneira, caberia ao árbitro fazê-lo naquele momento, né? A luta encerrada aí parece ser de fato chorar sobre o leite choro de derramado. perdedor. Fala, Hanashiro, gostou? Gostei muito. E eu acho que realmente é dor de cotovelo. Por quê? Porque no primeiro round, onde o americano saiu vitorioso, eu achei até que o Anderson Silva ia ter problemas, seria complicada a luta para ele. No entanto, a forma como ele procedeu no segundo assalto, nocauteando o americano, realmente essa suspeita que levantam não procede. Até por causa na questão da vaselina, você não assistiu, realmente ele passou a vaselina no corpo, porque esfregou a mão no corpo. Porque geralmente é só na face. Mas o que o juiz fez? O juiz pegou uma toalha e limpou. Tá certo? Se limpou bem ou limpou mal, não sei, mas a verdade é que ele desempenhou a tarefa de juiz, retirando eventualmente a vaselina que o Anderson Silva pudesse ter colocado. Agora, a luta em si foi muito bonita para o Anderson. Ele ganhou merecidamente. Muito bem, estamos falando do atleta Anderson Silva, para você que está chegando agora, Mona Zen. Olha, eu não assisti, não acompanho esse tipo de luta, mas eu quero parabenizar o nosso atleta brasileiro e a todos os atletas que são guerreiros para chegar onde ele chegou, porque a dificuldade, infelizmente, ainda o poder público não investe nessas futuras revelações, né? Então, aqui eu faço mais um apelo para o investimento do poder público. Nós temos aqui no Brasil um menino, Ralph Bunzano, da família Zumbano, que é um dos maiores atletas do boxe. Ele está hoje nos Estados Unidos, morando lá, e ele não vê a hora de fazer uma luta aqui no Brasil. E, lamentavelmente, ele fica batendo de porta em porta e ainda as dificuldades são muito grandes. Então, eu acho que o nosso poder público, principalmente as secretarias de esporte, a ter mais atenção, mais, cuidado com esses jovens. Porque, olha, uma Dayana, para chegar onde ela chegou, o que essa menina passou, né? Vamos ouvir a opinião aí também do Anderson Jamil Abrão. Eu não assisti a luta. Foi um pouquinho tarde e eu estava fora de São Paulo, então eu não tive a oportunidade de ver a luta. Em primeiro lugar, lógico, parabenizar o atleta pelo resultado, meu xará. Eu não gosto particularmente deste tipo de luta, porque eu acho que a luta tem que ter uma filosofia por trás. Né? Como tem o judô, como tem o karatê. Eu tenho um filho praticante recentemente de kendo, sou casado com uma oriental, então o doutor Hanashiro, que está aqui, sabe o que kendo é uma arte muito mais do que uma luta, pautada na filosofia da luta de espadas, seria a arte dos samurais. Eu acho que tem que ter incentivo. Por quê? Um atleta, ele migra, ele chega num ponto como o Anderson Silva, é um índice pequeno.
É um número ínfimo de pessoas que chegam a esse resultado por falta de estrutura. E o esporte, alguns esportes são mais visualizados no Brasil. O futebol, indiscutivelmente, né? Agora as lutas estão ganhando ênfase, mas nós temos vários outros esportes que deveriam ter essa ênfase. Né? Por exemplo, a probabilidade de um garoto numa região de periferia ou numa outra cidade de praticar natação. Quantos espaços públicos? Às vezes um basquete, então algumas outras, pegando um esporte simples, né? Então o basquete que também usa bola, a natação que precisaria de uma piscina. Doutor, quem anda pela periferia sabe que nem campo de futebol tem. Nem Agora, bola. veja, no Brasil nós temos a maior tenista mundial, que é uma referência para o mundo, Maria Esther Bueno, e que foi uma febre a questão do tênis aqui no Brasil. E eu acho que ela deve ser mais explorada para que nós possamos formar novas gerações, além do Guga, outros mais, não é? Sim. Vamos falar de mediação de conflitos. Ela é melhor, né? O resultado é melhor quando acontece entre partes que não envolva empresas ou difere. Porque quando tem mediação de conflitos, ela pode ser boa em qualquer instância. A mediação de conflitos, eu acho que ela pode ser boa em qualquer instância. Relação com empresas, relação com o Estado, relação entre pessoas, na verdade. A gente muitas vezes visualiza a mediação em conflitos mais na relação familiar. Mas ela não é só na relação familiar. Ela também é importante, às vezes, por uma dissolução de uma empresa. Você tem dois sócios, uma empresa familiar, isso é bastante frequente, onde a empresa cresce, os sócios passam a divergir e existe o ambiente familiar. Então, existem dois problemas, a razão e a emoção. A mediação em conflitos vai identificar esses fatores, fazendo com que as partes visualizem a solução. Não é oferecendo barganha. É importante a gente colocar aqui que o mediador não é alguém que negocia uma solução, é alguém que auxilia a visualização dessa solução. A mediação em conflitos ela é uma forma de solução. Desafoga o judiciário? Com certeza. E quem pode buscar uma situação como essa? Qualquer uma solução? pessoa. Então eu estou com um problema, já está em juízo, já está correndo, eu posso pedir para que passe para a mediação? O acordo em juízo ele é possível a qualquer tempo e momento. Né? O que a gente tem que lidar é que existem alguns direitos dentro do nosso sistema jurídico que são tratados como direitos indisponíveis. Por exemplo, eu não posso negociar, né, direitos inerentes ao menor, a um incapaz, mas eu posso negociar, posso mediar os direitos em outras situações. Então, ressalvados esses direitos indisponíveis, né, qualquer outra relação a gente poderia levar. Não é da nossa cultura ainda, não é da cultura do brasileiro, a busca da mediação. Assim como o tribunal de arbitragem, são soluções privadas para os conflitos. Eu acho que é uma forma de desafogar o judiciário. É que muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas levantam cavalos de batalha para manter a lide, manter aquele confronto. Muito bem, eu quero aqui agradecer a presença da minha querida Mona Zen, Milton Flávio de Almeida Camargo, Lautenschlader. Falei certo? Certinho. Epa! O Anderson, Jamil Abraão, Getúlio Hanashiro e você que esteve conosco até agora. Lembrando que o Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, produção Nicole Dalmaso, no som Cléo Rodrigues, na técnica Luiz Felipe Batista, Neildon Neres, Luiz Las Casas e Benê Benê. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Eu te espero aqui pela Rádio Trianon e pela TV web gentequefala.com.br. Então tá na web agora? Está ao vivo.